Bora, porque hoje o vídeo, obviamente, é para escritores, para quem quer escrever em inglês, mas não só para escritores, eu diria aí que para qualquer pessoa que não tem o inglês como primeira língua, um bom dicionário faz toda a diferença, e até para nativos, eu diria, mas como a gente está falando aqui, vocês sabem, né? Fantástico Guia, a gente está sempre abrindo aí novas possibilidades para que tenhamos as nossas obras aí publicadas lá fora também, e a língua acaba sendo uma barreira, a gente sabe disso, e hoje estamos aqui para romper barreiras, apresentando aí quatro dicionários que são gratuitos. Então, nada melhor do que ter aí ferramentas gratuitas que podem auxiliar a gente durante essa caminhada rumo ao nosso objetivo, que é publicar nossas histórias lá fora e, de quebra, ganhar alguns dólares aí, porque existe realmente essa possibilidade. Então, vamos começar aqui com o site do Fantástico Guia. Já estou compartilhando com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Agora fica muito mais fácil para que vocês vejam o site do Fantástico Guia. Por que eu estou mostrando ele aqui primeiro? Porque vocês sabem que ao acessar o site, nessa partezinha aqui de cursos e lives, vocês vão encontrar não só o vídeo de hoje, mas também outros vídeos aí, conteúdo gratuito, para que vocês possam continuar estudando e se aprimorando aí, não só com a escrita em inglês, mas com a escrita em geral. Então, não deixem de acessar lá o site. Vou deixar o link aqui embaixo e também vou deixar o link de todos os dicionários que a gente vai falar sobre hoje. Então, todos os links vão estar aqui embaixo, não precisa se preocupar em anotar nada, mas vamos direto ao ponto, vamos direto ao meu queridinho e não poderia deixar de ser. Todo mundo que faz aula comigo, todo mundo que fez aula comigo está super acostumado aí a encontrar o dicionário de Cambridge sempre aberto, porque ele tem sido aí um grande amigo desde sempre, né? É um dicionário que, a meu ver, atende não só alunos falantes, né, básicos, intermediários, avançados. Então, é um dicionário muito completo e, por isso, ele vai aparecer aqui como o primeiro da lista quando a gente está falando aí dos melhores dicionários para que vocês tenham à disposição. Então, vamos começar só a dar uma olhada. Eu vou utilizar uma palavra só como exemplo hoje, que é a palavrinha look, que é uma palavra bem fácil, né? A maioria aí dos falantes de português sabe o que significa também a palavra look. E vamos dar uma olhada aqui no que é que acontece quando eu pesquiso por essa palavra no dicionário de Cambridge. Então, a primeira coisa que vocês vão se deparar é a gente tem, deixa eu fechar aqui alguns pop-ups, eu estou com o bloqueador de anúncio, porque vocês vão ver que para alguns dicionários ele faz toda a diferença, mas aparentemente ele não está funcionando muito bem aqui no dicionário de Cambridge, mas ele não é tão poluído assim. Então, mesmo sem o bloqueador de anúncio, dá para utilizar ele tranquilamente. Quando vocês fizerem aqui a pesquisa pela palavra que vocês pretendem aí ver o significado, vocês vão se deparar com, primeiro, a classe gramatical dessa palavra. Diogo, tem que saber gramática? Cara, é o básico do básico. O que é um verbo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, tudo isso vai ajudar bastante na hora de utilizar o dicionário e saber exatamente qual é a função daquela palavra numa frase, para que você possa aí também utilizar as preposições corretas, para que você possa também utilizar o significado correto da palavra. Então, saber o basicão da gramática ajuda bastante. E a primeira coisa que vocês vão ver é, vocês têm a classe gramatical da palavra e as definições vão variar, não só de acordo com a classe gramatical, né? Porque até tendo ali a mesma função, seja ela de verbo, de substantivo, pode ser que a palavra tenha um significado diferente, mas vocês vão ver que a gente tem exemplos daquela palavra sendo utilizada ali com aquela função. Então, o mais importante é, colocou a palavra, vocês vão se deparar com a classe gramatical. Aqui a gente tem o look sendo utilizado como verbo.
uma outra definição sendo utilizada como verbo também, e se a gente desce aqui, a gente também vai se deparar com a mesma palavra, agora sendo utilizada como um substantivo. Ou seja, o dicionário de Cambridge ele vai dar ali várias definições. Eu diria que, nesse sentido, ele é bem completo. Eu vou apresentar um outro que é um pouquinho mais completo que ele, mas é por isso que eu digo que ele funciona muito bem, não só para o básico, intermediário e para o avançado também. Uma coisa que é bem interessante do dicionário de Cambridge é que vocês vão reparar que algumas palavras vão estar em negrito. E o que a gente tem em negrito aqui, principalmente nessa parte? A gente tem preposições em negrito e a gente tem alguns verbos também em negrito. Essas palavras que estão em negrito, no dicionário de Cambridge, elas são o que nós chamamos de collocations. E o que é uma collocation? São palavras que funcionam bem com outras palavras. São palavras que fazem sentido quando são utilizadas juntas. Então, no português, por exemplo, a palavra banho, se a gente falar de banho, a gente logo acaba se remetendo ali a dois verbos: tomar um banho, dar um banho. Então, é claro, a gente tem outros verbos que pode utilizar, mas esses são verbos que aparecem de forma recorrente ali quando a gente pensa na palavra banho. E pode parecer muito óbvio para quem é um nativo, mas quando a gente está falando de uma outra língua, de uma segunda, terceira, quarta língua, a gente muitas vezes não vai conseguir traduzir aí literalmente essas collocations. Então, é importante que a gente veja ali nos exemplos quais são os verbos que nós podemos utilizar. Então, no inglês a gente tem o verbo take, o verbo have, muito eles são utilizados com muita frequência com a palavra look. E preposições como at, por exemplo. Então, look at. Sendo assim, o importante aqui é aquela dúvida que a gente sempre tem de qual é a melhor preposição para se utilizar e tudo mais. Muitas das vezes vocês vão conseguir sanar essa dúvida só utilizando os exemplos aqui do dicionário de Cambridge. Agora, a gente tem um outro dicionário só para collocations e a gente vai falar sobre ele ainda hoje, ainda aqui nesse vídeo. Então, eu quero mostrar para vocês uma outra função que é também a função de vocês poderem ouvir a pronúncia daquela palavra. Então, a gente tem aqui duas opções de pronúncia. Vocês podem clicar para poder ouvir a pronúncia daquela palavra. E uma coisa bem interessante, algo que ajuda muito, principalmente a galera que está iniciando, é poder também utilizar o dicionário de Cambridge em inglês, português. E aí vocês vão ver que até mesmo se você não dominar aí o basicão da gramática, de uma classe gramatical, que é um verbo, que é um substantivo, que é um advérbio, só pela tradução já dá para ter uma ideia da função que aquela palavra exerce naquela frase. Então, muitas vezes aí, ao utilizar a tradução, vocês vão conseguir ter uma visão melhor, caso a gramática não ajude muito nesse sentido. Então, vale muito a pena ter o dicionário de Cambridge aí como a primeira opção. Eu diria que 90% das vezes, quando vocês tiverem alguma dúvida, o dicionário de Cambridge vai funcionar super bem, então vocês podem com certeza contar com ele. Agora, a gente tem outras opções, falaremos sim sobre outras opções aqui, eu vou só voltar para a definição só em português, porque antes da gente partir para o nosso segundo dicionário, é importante saber que o dicionário de Cambridge também tem outras funcionalidades que vocês podem explorar, e uma delas é listar também sinônimos, por exemplo. Então, a gente tem aqui alguns verbos, como o verbo watch, glance, peep, peek, stare, que são verbos que muitas vezes vão significar aquela ação sendo feita de uma determinada forma. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no verbo stare,
eu vou ver que o stare, ele vai significar o verbo olhar de uma forma muito específica. Aqui ele puxou a gente direto para uma outra funcionalidade do dicionário, então vou voltar aqui só para o inglês, e vocês vão ver que o stare é olhar por um longo tempo, com seus olhos abertos ali, para alguma coisa ou alguém. Ou seja, quando você está staring at someone, o que você está fazendo é o quê? Vamos ver se a gente consegue botar aqui em português para que vocês visualizem. O que você está fazendo é o quê? Você está olhando fixamente. Ou seja, muitas vezes no inglês vocês vão se deparar com verbos que significam uma coisa de uma forma bem específica. E nesse caso, a gente tem o verbo stare, que não é só look, mas é look for a long time. Então, olhar por um tempo longo com seus olhos abertos, você está staring at someone. Então, essa é uma funcionalidade bem interessante também do nosso dicionário de Cambridge. Vocês podem explorar, como eu disse, mas eu gosto muito de utilizar um outro dicionário só para sinônimos e antônimos, e a gente vai falar um pouquinho dele também. Vamos passar para o próximo dicionário aqui, que é o The Free Dictionary, que, a meu ver, é um dicionário que atende muito mais usuários da língua que já estão mais avançados. Por quê? Porque ele é um dicionário que não vai aí permitir que você utilize ele em português também, então isso já gera uma limitação, mas a questão é, ele vai trazer aí muitas definições, muito mais do que o Cambridge costuma trazer. Isso pode ser bom quando você está procurando um significado bem específico e não muito recorrente, mas para quem está começando, para quem ainda não tem muita familiaridade com o dicionário, ele pode criar uma confusão. Ele traz alguns exemplos de uso também, então vocês têm aqui a palavra com a classe gramatical dela, sendo um verbo, verbo intransitivo, verbo transitivo, substantivo. Então você tem ali vários significados, com alguns exemplos também, e o nosso Free Dictionary também vai trazer os phrasal verbs. E o que são os phrasal verbs? São basicamente aí a combinação de, na maioria das vezes, duas partículas, né? Então a gente tem ali o verbo look, que foi o verbo que a gente procurou, com uma outra partícula, uma outra palavra, e quando eu utilizo essa outra partícula, o significado muda. Ou seja, a gente tem, por exemplo, ali nesse primeiro caso aqui, o look after. Então, look after someone significa cuidar de alguém. To take care of. Ou seja, a gente pega o verbo look, que significa olhar, e a gente acrescenta uma partícula, nesse caso after, e ele se transforma no verbo cuidar. Então, esse é um ótimo dicionário para que vocês tenham acesso aí aos phrasal verbs que são utilizados com mais recorrência e tem aí o verbo look como um dos integrantes aí, uma das partículas. Uma outra coisa que vocês vão encontrar nesse dicionário é isso, os idioms. Então, a gente tem os idioms aqui, que são as expressões idiomáticas. Ou seja, é um dicionário que, em vez de trazer só a definição da palavra que a gente pediu, ele vai abrir muitos leques. Então, por isso eu digo que, para quem é mais avançado, é um dicionário que funciona muito bem. Agora, para quem está ainda se ambientando, ele pode acabar gerando uma confusão desnecessária. Mas eu realmente gosto de utilizar esse dicionário bastante, principalmente quando, por algum motivo, o dicionário de Cambridge não acaba atendendo a minha necessidade. Ele é um cara que costuma resolver a situação. Então, vou deixar ele listado aqui também, justamente por essa capacidade que ele tem de entregar além
do básico, do intermediário. Então, coisas bem específicas vocês vão acabar encontrando ali. E, é claro, ele tem várias outras funcionalidades aqui que a gente pode explorar em outro vídeo. Então, se vocês quiserem aí que eu explore a fundo cada um desses dicionários, deixem comentários, porque dá para fazer isso. Mas como o intuito aqui é só apresentar as ferramentas, eu vou me limitar só a mostrar a parte do dicionário aqui, da definição da palavra. Vamos seguir, então, para um outro queridaço aqui. E esse, eu digo para vocês, vai fazer com que vocês economizem uma grana, porque ó, eu tenho a versão física dele aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu coloquei um embaçado ali atrás, mas é um dicionário, esse dicionário que está na minha mão aqui, eu dei uma pesquisada agora, ele deve estar custando ali quase R$ 300, ou seja, eu tenho, porque trabalho com isso, gosto muito de ter dicionários aqui à minha disposição, mas esse dicionário aqui vai quebrar muito o galho para que vocês não precisam investir num dicionário como esse que eu tenho aqui. Então, esse é aquele que eu recomendo que vocês utilizem com um bloqueador de anúncios, porque sempre que eu desativo o bloqueador de anúncios, que vira uma bagunça, então ele dificulta bastante a visualizar o dicionário em si, mas vocês vão ver que quando eu pesquisar aqui pela mesma palavra que eu pesquisei nos dicionários anteriores, ele vai trazer um resultado um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. E, novamente, ele vai dividir aqui em substantivo, em verbo. Então, é necessário saber exatamente o que vocês estão procurando, qual é a funcionalidade daquela palavra no contexto que vocês querem utilizar, mas, sabendo disso, vocês abrem aí um leque de possibilidade. Então, a gente tem aqui um olhar, né? Então, a gente tem look como um substantivo. E a gente pode ter o quê? Um olhar crítico, a gente pode ter um olhar radical, um olhar realista. Ou seja, o que a gente tem aqui, nesse primeiro grupinho, são adjetivos que eu posso utilizar, que funcionam bem com a palavra look, quando ela é um substantivo. Cara, isso aqui faz toda a diferença quando a gente está escrevendo, porque muitas vezes a gente até sabe uma collocation, uma palavra que funciona bem com o look ali. Mas eu não quero utilizar essa palavra novamente, eu já utilizei ela, eu quero evitar uma repetição. Esse cara aqui é o que vai ajudar nesse momento. E aí, ele também vai trazer o quê? Verbos que funcionam com a palavra look quando ela é um substantivo. Então, vocês lembram quando eu falei lá do dicionário de Cambridge? Ó, vamos voltar lá. A gente estava com ele em inglês. Vocês lembram que eu falei, mostrei para vocês ali as palavras que estavam em negrita e tudo mais, e a gente viu que alguns verbos estavam em negrita, algumas preposições também. Então, o verbo take, o verbo have, os dois estão aqui listados como possíveis verbos para serem utilizados com a palavra look. Ou seja, o que está lá no dicionário de Cambridge também vai estar aqui, mas sendo apresentado de uma forma diferente e de uma forma que, a meu ver, acaba sendo muito mais prática. Principalmente quando a gente está escrevendo, a gente não quer parar, a gente vai lá, só vai jogar a palavra, ver qual é o verbo que funciona e vida que segue. Então, vocês vão ter acesso a adjetivos que podem ser utilizados, a verbos, a preposições, e a gente sabe que preposição aí é o terror da maioria das pessoas que não têm o inglês como primeira língua. Então, é, sem dúvidas, um dos dicionários que eu mais indico para quem está escrevendo inglês. É claro que, de uma forma geral, vocês podem utilizar esse dicionário, mas na hora de escrever, ele vai trazer aí muitos sinônimos, ele vai trazer também opções que nem sempre vêm à sua mente, e ele vai tirar aquela dúvida, isso daqui funciona junto? É esse verbo que eu tenho que utilizar? Essa preposição? É aqui que vocês vão encontrar a resposta para isso. E esse é o tipo de coisa que um nativo sabe na hora, sim. Então, a gente, como falante de português, a gente sabe, tomar banho, dar banho, são verbos que funcionam ali com banho, né? Agora, em inglês, nem sempre uma tradução ali vai funcionar nesses casos.
e é aí que um nativo, com a orelhinha treinada lá, o ouvidinho treinado, de tanto ouvir a mesma repetição, a mesma preposição sendo utilizada com um determinado substantivo, de tanto ouvir o mesmo verbo, aquilo ali já é natural. E quando uma palavrinha entra ali que é diferente, sou estranho. Então, é claro que dá para desenvolver isso ouvindo bastante, consumindo bastante, lendo bastante, mas o nativo costuma ter isso muito bem apurado e a gente tem isso em português. E, no caso do inglês, a gente tem esse dicionário aqui para salvar quando esse for o caso. Então, esse dicionário também vai ficar listado aqui embaixo. E, por último, a gente tem, é claro, um dicionário de sinônimos. Esse aqui também funciona como dicionário normal, né? Se vocês clicarem aqui em cima, ele vai abrir a aba como dicionário normal, mas eu quero explorar ele aqui como sinônimo. E ele vai me dar aqui sinônimos da palavra look, quando ela é um substantivo, então eu tenho sinônimos aqui. Ela vai me dar, esse dicionário vai me dar sinônimos quando é um verbo com esse significado aqui. Então, vocês vão ver que os verbos que estão aqui são verbos que funcionam como sinônimos. E aqui a gente tem o verbo stare, que foi um verbo que a gente já viu lá quando a gente estava utilizando o dicionário de Cambridge. Ou seja, o que mais importa aqui é que vocês saibam que não é uma questão de escolher um desses, é uma questão de utilizar eles de forma que um complemente o outro e com o tempo, é claro, vocês vão também criar aí estratégias para que isso tudo fique mais natural. O que eu gosto bastante, o que eu bato muito na tecla é utilizar dicionário é um hábito, então a gente tem que desenvolver esse hábito realmente de estar aí, ó, utilizando o dicionário, está funcionando, não está funcionando, dessa maneira tá legal, dessa maneira não tá legal. Então, é um hábito que a gente tem que desenvolver, não há dúvida. E algo que eu acho bem importante é utilizar o dicionário como forma de aprender também. Isso é muito legal, porque quando eu abro esse dicionário aqui e eu começo a utilizar as palavras que ele está me dando, com o tempo, algumas palavras eu vou fixar. Eu já não vou precisar desse dicionário, porque, pô, Diogo, eu já sei que eu tenho que utilizar o verbo have nesse sentido, o take. Então, com o tempo, você vai aprender. Então, utilizar o dicionário não só como uma ferramenta ali para ajudar no momento que você precisa, mas também como uma ferramenta para você aprender. E aí, é claro que a gente nunca vai se ver livre 100% aí do dicionário. O dicionário ele está aí para acompanhar a gente até no português, né? Vira e mexe, eu tenho que consultar o dicionário em português e tudo mais, mas o dicionário em inglês, a tendência é que realmente a gente vá precisando cada vez menos dele, e isso vai fazendo também com que a nossa escrita seja mais rápida. A gente não vai precisar aí ficar o tempo todo consultando algumas coisas, porque de tanto consultar, a gente já sabe qual é a palavra que funciona com a outra ali. Então, tenham esses 4 aqui como ferramentas essenciais aí, todos gratuitos, o que é muito importante, como eu falei para vocês. Um bom dicionário está saindo aí no valor relativamente, eu não posso dizer, não diria impeditivo, mas 200, 300 reais por um dicionário, a gente sabe que para a nossa realidade aqui no Brasil, acaba sendo algo que é bem custoso e não é para qualquer um. Então, ter acesso a ferramentas gratuitas aí vai fazer toda a diferença e eu espero realmente que esse vídeo tenha ajudado e tenha mostrado para vocês aí que o dicionário pode ser utilizado de várias formas. A gente não tem uma maneira só de utilizar o dicionário, a gente acaba ficando aí muito sem saber para onde está olhando quando a gente usa um dicionário. Muitas pessoas não têm uma familiaridade ali com o que elas estão vendo, e é muito bom saber para onde a gente está olhando, o que a gente está vendo. Ah, Diogo, eu sei que você mostrou que nessa parte aqui eu estou vendo qual é a classe gramatical, nessa parte eu consigo ver os exemplos, aqui eu consigo ver também alguns sinônimos. Então, saber para onde a gente está olhando vai fazer muita diferença e eu espero que esse vídeo abra os olhos de vocês em relação a isso.
E é claro, se vocês quiserem que eu comece a esmiuçar cada um desses dicionários aqui, deixem comentários. A gente com certeza vai continuar trazendo conteúdo aí gratuito para vocês e é um conteúdo que com certeza pode fazer a diferença aí, não só no processo de escrita e publicação lá fora, mas também no aprendizado do inglês como segunda língua. Então, muito obrigado. Deixem aí joinha, deixem comentários, acessem o site do Fantástico Guia. Não esqueçam que, além dos cursos e lives, a gente tem também as nossas turmas, os nossos clubes. Temos histórias lá também, traduzidas nos nossos clubes. Temos a revista Cascártica. Então, aproveitem também para acessar o nosso site e dar uma olhada lá em todo o conteúdo que a gente disponibiliza para vocês. Bom, então, beijo para vocês e até logo.